Caros compatriotas, ao fim de quase 200 anos, uma boa notícia para Portugal, meramente simbólica, a não ser que alguém acredite em maldições. Nesse caso, além de simbolismo, tem ainda um valor acrescido, que é o facto de ter saído ontem de território nacional uma relíquia tétrica que estava guardada no Porto, o coração mumificado ou conservado em formol ou qualquer outra substância do rei Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil. Este indivíduo foi, e é uma opinião minoritária, mas na minha opinião extremamente minoritária, foi um dos maiores traidores da história portuguesa e da história brasileira. Destruiu uma aliança que ia do Brasil até Timor e naquela altura até ao estado da Índia, Goa da Mão e Dio, que era o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Este indivíduo era um maçom, pertencia à loja maçónica Comércio e Artes. Quando o rei Dom João VI saiu de Portugal devido às invasões francesas feitas por um criminoso de guerra, outro maçom, Napoleão Bonaparte, foi para o Brasil e em 1808 abriu os portos brasileiros ao comércio internacional. A partir daí chegaram levas e levas de ingleses, uns com boas intenções para o comércio, outros pertencentes às lojas secretas e discretas fundadas no Reino Unido em 1717, e começaram um trabalho de subversão das populações portuguesas, quer as populações residentes no Brasil em maior escala, e até culminou que o próprio príncipe regente, na altura, tenha se filiado numa dessas lojas maçónicas. Foi um projeto bem pensado da parte do poder anglo-saxónico maçónico, a destruição de uma grande potência, que é do Brasil, Portugal, naquela altura, uma potência concorrente, e a maneira de destruir é minando por dentro. Os brasileiros vão comemorar agora a 7 de setembro o suposto 200 anos de independência do Brasil. O Brasil nunca foi uma colónia de Portugal. Essa independência justificar-se-ia sendo uma região, uma colónia dependente, subserviente, com leis diferentes. Nada disso acontecia. Sempre foi um Estado, Brasil, um Estado, um Principado, ou fazendo parte em igualdade de circunstâncias dentro do reino de Portugal, Brasil e Algarves. O golpe maçónico de Londres, britânico, de destruição desta potência grande, da altura, teve sucesso, infiltrando cooptando o príncipe regente, Dom Pedro IV de Portugal e depois Dom Pedro I, e quando eles estão agora a comemorar 7 de setembro, podem comemorar, não tenho nada contra isso, no fundo estão a comemorar um golpe maçónico há 200 anos que o Brasil não vive nem um regime monárquico, nem um regime imperial,
nem um regime republicano. Vive basicamente um regime maçónico às ordens da potência maçónica dominante. No início era Londres, com o passar do tempo o centro de poder oscilou para Washington, outra capital maçónica. Esta corte entre a aliança entre os habitantes do Brasil e de Portugal e do espaço lusófono, com o tempo terá interesse que seja reatado, reaproximado numa aliança mais frutuosa, de maneira a corrigir os erros do passado. Vários políticos no Brasil e em Portugal estão debaixo desta influência de organizações secretas e discretas, e o problema, para além da pertença a uma destas organizações, é que eles nem são o centro de poder, ou seja, eles são os detentores do poder nos respectivos territórios, Portugal e Brasil, mas pior do que isso, obedecem a ordens externas. Portugal esteve durante muitos anos debaixo do domínio da influência maçónica de Londres, na monarquia, à exceção de alguns intervalos de tempo. Talvez o rei Dom Carlos não estivesse submetido a essa influência, por isso tiveram que afastar à força, através da violência, através do assassinato. Mas estas formas de obtenção e manutenção do poder através de organizações secretas e discretas é bastante eficiente. Vão ao ponto de colocar como símbolos nacionais referências à sua própria doutrina, ideologia. Observando a bandeira do Brasil, os brasileiros gostam, mas olham para aquilo e nem sabem o que significa. Aquele simbolismo significa ou o chamado olho que tudo vê. Estamos ali, fingem que ali é um planeta e está ali uma figura geométrica. Aquilo ou significa o olho que tudo vê, ou significa o olho de Horus, ou o olho de Lúcifer, ou o olho maçónico. Escarrapacharam no símbolo nacional brasileiro um símbolo maçónico. Está escondido à vista de todos. Portugal fizeram algo semelhante. A parte violenta destas organizações secretas e discretas em Portugal teve o nome de Carbonária. Era uma organização de cariz maçónico que tentava, por meios violentos, a imposição, o derrubo da monarquia. Eu não sou nem monárquico nem republicano, não estou aqui a defender um regime contra outro, estou apenas a constatar factos. E essa Carbonária, que fazia vários atentados terroristas, queria o exercício do poder, a transformação do regime por meios violentos. Quando essa ação era ilegítima, uma vez que havia na altura um partido republicano, não tinha muitos votos, tinha 7% dos votos, 7, 8, 9, 10, não sei, rondava uma expressão eleitoral baixa, não era suficiente para mudança do regime, nem para exercer funções executivas de governo, mas achavam que pelos meios da violência eram legítimos e acabaram por conseguir derrubar, assassinar parte lá da família, da realeza, da família real, digamos assim, o rei Dom Carlos, principalmente, que estava
e o seu filho, mas o rei Dom Carlos estava em exercício das suas funções na altura. E depois a Carbonária também esteve ativamente empenhada na Revolução, na dita Revolução de 1910, no outro golpe maçónico, 1910. A Carbonária tinha uma bandeira, junto à haste, metade era verde e outra metade vermelha. Faz lembrar as cores de alguma bandeira. E pura coincidência, não é pura coincidência, a bandeira da Carbonária, metade verde, metade vermelho. Metade verde junto à haste e outra metade afastada da haste. Por coincidência, a bandeira da República, depois dos feitos da Carbonária terem tido sucesso por meios violentos, deles e de outros, a bandeira adotada nacional, fantástica bandeira, não estou a pôr em causa nada. Por coincidência, né? Mera coincidência, ficou também com as cores junto à haste verde e a outra metade vermelha. Com uma ligeira diferença, a parte vermelha ficou com ligeiramente maior, não ficou metade. Diminuíram a parte verde, aumentaram um pouco mais. Aí é diferente da bandeira da Carbonária, completamente diferente. A parte vermelha, ligeiramente maior. Claro, não tem nada a ver as cores nacionais adotadas aí, não tem nada a ver com qualquer prémio dado à ação edificante de matar pessoas e de ataques terroristas à bomba e tudo, nada. É uma bandeira nacional altamente respeitável, ninguém está a contrariar. Assim como a bandeira do Brasil tem lá algo, só parece, não é? Só parece. O olho de Horus, o olho maçónico, só parece. Não tem nada a ver, nada. São dois símbolos perfeitamente legítimos, ninguém está aqui a pôr em causa nada disso. Bom, eu fui à tropa como voluntário, jurei a bandeira, mas reservo-me o direito de ter jurado as 5 quinas. As 5 quinas azuis e brancas são, na minha modesta opinião, as cores nacionais portuguesas. Não estou a dizer mal do resto, o resto é tudo muito lindo, é lindíssimo. Mas para mim são as 5 quinas. Para o Brasil, já antigamente tiveram uma bandeira, quando foi um principado. Não é a primeira bandeira que eles têm, esta. Ninguém está a dizer mal da bandeira, a bandeira é lindíssima. Convém a saber porque é que ela tem essa configuração do olho de Horus, ou então, não, é uma coincidência, claro, é uma coincidência. Aquilo é um planeta, aquilo é um planeta. Mas pronto, esta desocupação do território português, deste coração, na minha modesta opinião, tenho de ir a dar a minha opinião, um dos maiores traidores da história portuguesa e brasileira, infelizmente vai durar pouco tempo, lá para o dia 9 de setembro já cá está de volta. Agora, quanto aos brasileiros, este tempo que lá está lá o corpo de Dom Pedro I deles, está lá no Brasil, trazendo o coração, aquilo é muita força ali junta. Não sei se eles não precisarão de algum padre exorcista daqueles bons. Não sei, quando juntarem, aproximar o coração da figura com o corpo, não sei se não haverá algum problema no Brasil. Espero que não. Corra tudo bem. O futuro, espero que no futuro os povos consigam superar este golpe maçónico feito pela maçonaria londrina, destruir este país, este espaço lusófono, que era, na ótica deles, rival ao poderio que
porque eles queriam um poderio hegemónico, conseguiram, através de um trabalho de sapa, de infiltração de maçons pró-Londres, e com o tempo a hegemonia maçónica Londres a mandar no Brasil e a mandar em Portugal oscilou para a hegemonia maçónica de Washington. Washington DC manda no Brasil e em Portugal. E ao ponto de os brasileiros há anos que querem criar algo simples, que é um submarino de propulsão nuclear, e não os deixam, não podem. Claro que há uma desculpa, quem não deixa é a ONU. A ONU não deixa o Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, criar um submarino de propulsão nuclear. Não estamos a falar nem sequer de armas nucleares. Não é armamento nuclear. É o motor, a propulsão ser nuclear. Não podem. E claro, os capachos que existem no Brasil obedecem. Porque eles mandam ali na sua quintinha, mas nas coisas importantes eles obedecem a entidades mais elevadas, que são as organizações secretas e discretas de Washington, que manda no Brasil e manda em Portugal. Se aproveitassem o 7 de setembro para começar uma verdadeira independência do Brasil, o Brasil é há 200 anos colónia de sociedades secretas e discretas, é um regime maçónico. Portugal é, mais ou menos ao mesmo tempo, uma colónia de sociedades secretas e discretas, com alguns intervalos, alguns períodos em que tivemos políticos que não o eram, mas foram rapidamente afastados e até de forma violenta, como o rei Dom Carlos. Mas talvez aproveitem para começar a pensar em que o Brasil precisa de uma independência, precisa de ser independente, mas não é de Portugal porque não era colónia no que foi. Independência desses que têm a tutela e controlam, nos aspectos importantes, controlam o Brasil e controlam também Portugal.